Nós hoje iremos falar um pouco sobre a questão das perspectivas das profissões, certo? Então, é um material onde vai abordar as áreas do conhecimento e a questão das atualizações dos diferentes tipos de profissão agora para o século XXI. É levado em consideração o quê? É levado em consideração nessa perspectiva das profissões que algumas profissões existentes nos dias atuais, elas vão deixar de existir posteriormente, certo? Essa é a primeira logística que nós temos. É que algumas profissões, elas vão deixar de existir. Outra logística, né? Outra logística é que algumas profissões que existiam hoje não existem mais. Então, estamos em um processo de evolução ao longo das nossas vidas. E não é diferente também com as profissões e com o mercado de trabalho e com as perspectivas e funcionalidades de nossa empresa, de nossa vida. Então, deve-se levar em conta 6 fatores para que eu possa seguir, né, a minha abrangência no que diz respeito à carreira profissional. Tá bom? No final da aula, aí eu explico alguma coisa com relação à nossa temática de hoje. A princípio, eu tenho que ter a questão para chegar a seguir, a ter um segmento propriamente dito na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, eu preciso ter em mente a questão da educação, né? Primeiro, a educação. Essa educação, ela vai me levar ao quê? Levar a uma meta, né? Educação e meta. Essa meta parte de uma visão. Educação, primeira coluna aí, ó, que estão vendo, educação, meta, visão. Eu tenho como a chave principal, né, toda parte que vai me nortear para que eu possa seguir uma logística na minha carreira, eu preciso considerar como princípio básico de tudo a questão da educação. Dentro da educação, eu vou atender as minhas metas, porque eu tenho uma visão. Tá certo, Nicolas? Tranquilo. Então, gente, eu tenho as minhas metas, tenho as minhas visões e tenho meus trilhos, que é a educação. Ela vai me levar para eu atingir todos esses objetivos. Tá certo? Em seguida, eu vou ter a questão de valores, habilidades e também interesses. Os meus valores, porque ali eu vou estar sendo um profissional, né? Mas além de eu estar sendo um profissional, eu tenho valores a ser atribuído, né? O que são esses valores a ser atribuídos? É que eu não posso ser um profissional de qualquer jeito, mas eu estou trabalhando com pessoas que têm uma vida, né? Uma vida que necessita, em alguns momentos, da minha função, da minha funcionalidade, no ambiente que eu estou trabalhando, então eu tenho que ter esse princípio de valores. Ter também habilidades. Além de eu fazer com amor, fazer respeitando o próximo, eu tenho que ter a questão da habilidade, certo? E nessa questão de habilidade, é eu desempenhar a minha função com precisão exata, desenvolvendo as minhas habilidades. Então, e nesse desenvolvimento de habilidade, eu tenho que levar em consideração que
as minhas habilidades, elas são particulares para o exercício da minha profissão. O que é que Reginaldo quer dizer com isso? O que é que a gente quer dizer com isso? É que eu tenho que desempenhar o meu papel com habilidade e entendendo, ou entender, que alguns princípios lógicos, alguns mecanismos, algumas habilidades, eu não o terei em desempenhando uma tarefa que não é minha. Por exemplo, eu sou um professor. Então, a minha carreira profissional foi voltada para estar presente em sala de aula, ou estar com vocês aqui agora, até mesmo de forma virtual, certo? Então, é essa a minha habilidade. E que a cada dia eu preciso inovar para conseguir atender essa demanda. Outra coisa diferente é se eu fosse um jogador, se eu for jogar bola, como um jogador profissional, né? Então, eu não vou ter uma habilidade de um jogador de futebol profissional, porque a minha estrutura profissional é outra. Estão entendendo? Pode colocar também aí alguma dúvida quando for surgindo, viu? Pode falar, levantar a mão, etc. Em seguida, depois de tudo isso, não o mais importante, não menos importante, aliás, mas eu vou ter aí a questão dos interesses. Que interesses? Interesse em estar dando aula, né, fazer isso com amor, é um dos interesses. Outro interesse também não deixa de ser o financeiro, porque eu preciso exercer uma profissão para ter a minha liberdade financeira, vamos usar essa expressão assim, certo? Para mim, quem é que não quer ter a liberdade, uma liberdade financeira, né? Quem é que não quer ter uma liberdade financeira? Então, dentro desses princípios, eu vou ter os meus interesses, né? Esses interesses, eles são extremamente importantes, né? Para o meu exercício, mas levando em consideração os valores, as minhas habilidades, né? E aí a questão da atuação nos diferentes tipos de profissão, agora no século XXI, parte de quê? De que as profissões, né, é uma atividade específica exercida por pessoa que detém conhecimento técnico e prático sobre determinada área. Então, não é por qualquer pessoa, certo? Eu preciso ter um conhecimento técnico. Posteriormente, eu tenho que ter também a prática. E o que é técnico e prática? Quem gostaria de dizer aí para mim a diferença entre técnica e prática? Os tipos de conhecimento técnico e prático. Vamos aí. Quem gostaria de citar? Na técnica, né, é aquilo que eu me formei. As minhas áreas de abrangência do meu conhecimento técnico, né, são aquilo que eu me formei e que teve a questão da teoria. Exatamente, Andrei. Exatamente. Certo? E a prática é quando eu começo a exercer a minha função no parâmetro da sociedade, na minha atuação. Certo? Então, para isso, nós temos aí as áreas de conhecimentos, certo? Não são todas as áreas de conhecimento, né, que eu sou habilitado. Mas tem algumas específicas que eu desenvolvi a questão técnica e que eu desenvolvi a questão prática. Então, dentro desta logística, a gente vai ver algumas particularidades, primeiro, por área de conhecimento, e, em seguida, o desempenho
de cada profissão. Tá certo? Então, vamos lá. Além do título profissional, né, desempenhar uma profissão pode proporcionar melhores colocações profissionais e remuneração, assim como muitos outros benefícios assegurados pelo Conselho Profissional de cada setor. Ou seja, cada setor em específico, ele tem uma logística, né? Se tem uma logística importante de habilitar o ser profissional no exercício daquela profissão. Por isso, a escolha profissional é de extrema relevância na vida de qualquer pessoa. Afinal, depois de adulto, né, depois de adultos, passamos a maior parte do nosso dia no trabalho, o que demanda de um grande esforço físico e intelectual. Intellectuation, certo? Então, ou seja, a escolha profissional é de extrema relevância. É por isso que nós estamos aqui tratando disso, da importância de fazer uma boa escolha. Né? O que é que eu quero ser? É de extrema importância, de extrema relevância, eu saber qual a profissão que eu vou seguir. Isso, para mim, é tudo. E para evitar, né, para evitar transtorno, né, eu preciso compreender algumas logísticas. Então, é para isso que nós estamos aqui, para descobrir, já que é tão importante. Então, mas eu não sei, né? Talvez você não saiba qual a profissão a seguir pela grande quantidade que tem. Não diga que é porque não tem. Não sei o que escolher porque as opções que tem são poucas. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? As opções que se tem, por exemplo, hoje no Brasil, né? As opções que temos hoje, ela existe dizendo o quê? 80 profissões no Brasil, pelo menos, né? Pelo menos existem 80 profissões no Brasil que pode ser seguida, certo? Então, saber quais elas são, né, pode facilitar o processo de escolha, né? Que seria o ingresso, né, ou até mesmo mudança de carreira. Eu posso mudar também a minha carreira profissional. Eu escolhi essa, eu quero ser isso, mas, meu Deus, eu não posso mudar nunca, Beatriz. Pode, Beatriz. Você pode mudar a hora que você quiser. Nicolas. Viu? Você vai escolher uma profissão, mas não quer dizer que você vai ser preso àquela profissão o resto da vida, não pode mudar nunca. Pode sim. Tá certo? Então, quais são as profissões que existem no Brasil? Quais são? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Que é o CNPq, que aí quem já fez o currículo Lattes, né? A galera do terceiro ano que fez o currículo Lattes sabe que o currículo Lattes é norteado, né? É administrado pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Então, classifica as especificidades do conhecimento em 8 áreas, as quais são formadas por cursos superiores de forma profissionais, capacitados. São eles: ciências agrárias, biológica, ciência da saúde, exatas e da terra, engenharia, ciências humanas, sociais e aplicadas e linguística, letras e artes. São 8, tá vendo? São 8 áreas de conhecimento. Dentro dessas áreas de conhecimento é o que a gente vai ver cada área e cada profissão. E você aí vai ver, por exemplo, vai se identificar com alguma específica. Nossa, era essa que eu quero. A profissão que eu quero é essa. E a minha área de atuação seria essa. Entendeu? Então, a minha área de atuação é essa e a minha profissão também. Porque eu me identifiquei com ela. Né? Primeira, a agrária.
Dentro da agrária, essa área é formada por profissão que atua no campo, né? Em aspecto como rebanho, lavoura, produtos agrícolas, ou seja, eu gosto da área rural. Então, aí você tem as profissões que você pode seguir, certo? Que é agronomia, biotecnologia, engenharia agrícola, engenharia de alimento, engenharia de pesca, engenharia florestal, medicina veterinária e zootecnia. Veja aí como são muitas. Então, mesmo trabalhando dentro do aspecto da atuação voltada para a questão do rebanho, de lavoura, de produtos agrícolas, eu vou ter aí essas profissões específicas que eu vou seguir. E é a primeira. Segunda, as ciências biológicas. A área voltada para os estudos do quê? Dos seres vivos. Bioquímica, ciências biológicas e também ecologia. Tem um curso específico para isso aí, né? Você quer ser, não é ser um professor, como a professora Micaela, professora de biologia. Exatamente. Não precisa ser somente. Mas temos outras formalidades dentro do curso, dentro das ciências biológicas. As ciências biológicas é vasta, né? Precisa somente a gente compreender um pouco melhor, certo? Em seguida, a gente vai ter a questão das ciências da saúde. A galera aí do primeiro ano está conhecendo agora, entrando aí no curso de quê? De análise clínica. O pessoal do segundo e terceiro já estão nela, no curso, né, do curso de análise clínica. E o pessoal do oitavo e nono ano pretende, eu acredito que pretende entrar na ciência da saúde, né? Então, o que é que faz esse profissional? As profissões dessa área são voltadas para a prevenção, certo? Diagnóstico e tratamento de doença em partes específicas do corpo humano. Então, isso aí, como a gente já vê nutricionista, o educador físico, a gente viu também o médico, são pessoas voltadas para essa área, né, que da ciência, certo? Ciência da saúde. Então, essas áreas aí, né? Por exemplo, você está fazendo um curso de análise clínica para aprender como é que se trabalha realmente em um laboratório, por exemplo. Então, temos aí educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, farmacologia, medicina, odontologia, saúde coletiva e terapia ocupacional, né? Que são a questão da terapia ocupacional voltado mais para a questão psicológica, né? Para a questão dos psicólogos, né? Mas dentro também da área da saúde. E a outra área, né? Seria o quê? As ciências exatas e da Terra, que era o quê? É o campo que trabalha o conteúdo de teoria, né? E experimentos qualitativos para explicar determinadas áreas, né? Que é o estudo mesmo, o estudo da Terra, né? Propriamente dito, certo? E dentro do curso, qual a profissão que tem? Estatística, física, geofísica, geologia, matemática, meteorologia, oceanografia e química. Já pensou que você trabalhar aí mergulhando? Aí, ó, a sua profissão é trabalhar o mapeamento dos mares, por exemplo, trabalhando aí os oceanos, tá certo? Então, ciências exatas da Terra, né? A gente vai passar um pouco rápido, porque o tempo também não ajuda muito. E aí as engenharias, gente. A engenharias é muito vasta, certo? As engenharias aí, Milena, é muito, muito vasta, Suzana. Veja bem, temos aí aeroespacial, biomédica, civil, de materiais, de mina, de produção, de transporte, elétrica, mecânica, de metalúrgica, naval, nuclear, oceânica, química e sanitária. Muitas profissões voltadas para a área da engenharia.
Então, essa área do conhecimento que, que utiliza de conhecimento científico para projetar, construir e oferecer melhorias e diferentes tipos de materiais ou recursos, certo? E aí os engenheiros civis, né? Os engenheiros aí civis, por exemplo, nós temos alguns estudantes, né, que fizeram parte da nossa escola, da Escola Lordão, e hoje eles fazem universidade de engenharia civil, né? De engenharia civil. Eu acredito que, deixa eu ver, não sei se vocês conhecem, tem a Delânia, tem a Ana Paula, elas trabalham, elas hoje fazem curso de engenharia civil, né? Então é importante essas questões, de a gente conhecer as engenharias todas, né? São vastas, né? Aí eu quero fazer um curso de engenharia. Calma. Que engenharia é em específico? Porque aí você pode estar dentro da engenharia, mas pensando que vai abranger todos esses, mas não, tem um curso específico para cada um, certo? E aqui a gente vai para a questão das ciências humanas, né? Que é a área que eu gosto, né? Que é a área que eu sou formado, na área de humanas, né? Como licenciado em filosofia. Aí nós temos lá, como o próprio nome já diz, as ciências humanas têm o objetivo do estudo dos seres humanos. Então, o que é que nós estudamos dentro da área de humanos, né? Comportamento humano, antropologia, ciência política, filosofia, geografia, história, psicologia, sociologia e teologia. Dentro da escola do ensino, no ensino médio, por exemplo, vocês vão ter sociologia, filosofia, história e geografia. Está inserido na área de humanas, né? Que nessa listagem tem esses cursos específicos, dizendo aí, certo? Então, você pode ser formado também. A psicologia, mesmo sendo uma área da saúde, mas ela estuda também a área humanas, né? Porque ela vai estudar o comportamento do ser. Não é isso, Neto? Inclusive, temos um projeto aí da empresa pedagógica, no 3º ano, que trabalha a questão do comportamento humano, né? Que é tratado como se fosse uma empresa, estamos criando uma empresa que trata dessa questão da saúde mental. Não é isso, Neto? Me confirma aí que vai ser voltado para esse comportamento, né? É isso aí. Pronto. Comportamento dos seres humanos voltado para um contexto psicológico, certo? E aí, as ciências sociais e aplicadas. Nessa área, o foco é a interação entre os seres humanos. Assim como o indivíduo no mundo, o indivíduo e o mundo que o cerca. Administração, arquivologia, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências, né, ciências contábeis, direito, economia, jornalismo, museologia, publicidade ou propaganda, TV e rádio, relações internacionais, relações públicas, serviços sociais e turismo. Né? No curso, quando eu terminei o ensino médio, né, eu lembro de 3 pessoas que se formaram, né, que hoje são formadas como professores. Por exemplo, eu sou formado em filosofia, eu tinha lá Francinaldo, que formou-se em professor de matemática, Ana Paula, que se formou-se também em professor de matemática, e nós tínhamos também Jaqueline, que ela se formou-se, né, inclusive passou no concurso público para serviços sociais, né? E além de vários outros, né, que hoje são todos profissionais. Cada um seguiu uma lógica daquilo que gostava, né? Mas aí, serviços sociais, por exemplo, é uma coisa que a gente passa despercebido. Mas tem um curso específico para isso. E a gente vê fazendo muito curso, muito conhecido. Mas tem alguns cursos, pessoal, que existem,
que são importantes e que a gente, às vezes, deixa passar despercebido, certo? Isso é muito importante a gente seguir. Seguir a lógica de conhecer todos eles. Linguística, letra e arte. Né? A área da linguística, né, de letra e arte, ela possui enfoque na transmissão de ideias, inovações por meio da linguagem e das expressões artísticas. Artes, né? Artes, ciência, artes plásticas, né? Cinema, dança, design de interior, design gráfico, fotografia, linguística, letra, moda, música, teatro, tradução e interpretação, né? Que esse aí, tradução e interpretação, é aquele que vai ser intérprete, por exemplo. Então, são muitos dentro da área de linguística, né, letras e artes, são muitas as profissões. Já pensou você fazendo um curso aí, quem gosta de fotografia, fazendo um curso específico de fotografia, né? Fazendo um curso de moda, tratando a questão do design de interior, né? Trabalhando aí a questão de ser um artista plástico, né? Quem gosta de desenho, ou pode entrar aí pelo viés do profissional para o ensino, né? Que é a questão de ser licenciado na disciplina de artes, por exemplo, né? Então, que tipo de profissão seguir? Né? Com tantas áreas diferentes, variedade de opções, até mesmo dentro da área, é comum surgirem dúvidas sobre qual delas seguir. Se informar sobre as profissões é fundamental para identificar quais delas se encaixam com seus interesses, preferências, metas e metas pessoais. Né? São muitos, né? O que é que vocês devem fazer? Que já foi feito teste vocacional. Dentro desses testes vocacional, você vai se identificar com alguma área. Eu digo assim, que além do teste vocacional, que tem eles virtuais, de várias maneiras de testes vocacionais, além disso, na verdade, se você parar um pouquinho e pensar, você já se identifica com uma área. Você já se identifica com uma profissão. Ah, mas eu não quero seguir uma profissão. A gente quer que você siga o seu projeto de vida. Não necessariamente uma profissão. Né? Você quer ser empreendedor, tranquilo. É a liberdade que nós temos de seguir o nosso projeto de vida. As escolas cidadãs integrais têm essa funcionalidade que é aproximar o estudante do seu projeto de vida. E aí, a gente não vai... Aquilo que eu falei na aula anterior, a gente não vai apontar para você e dizer, ó, segue essa, porque eu percebo que você se identificou com essa profissão. Então, não é assim que funciona. Você vai entrar nesse mercado de trabalho, nessa vida profissional, porque é uma escolha sua. Não porque é uma opção dos seus pais, não porque é uma opção dos professores. Os professores já acreditam que você se identifica com aquela profissão específica. Não. Não é assim que funciona. Tá certo? E aí, nós temos, né, o que é preciso para exercer essa profissão, né? Para exercer. Para exercer a profissão, é preciso ter seguido, no mínimo, uma carreira acadêmica. Você vai precisar conhecer técnicas, conhecer lógicas, uma formação universitária. Então, você vai precisar. O seu sonho, o seu projeto de vida está correlacionado com o espaço acadêmico universitário que você vai seguir. Você já pensou? Você não vai. Na maioria das profissões, precisa você passar pela parte técnica, né? Que seria a teórica, para depois colocar na prática aquilo que realmente você está seguindo, né? Certo, gente? Todo mundo queria ter, né? Todo mundo quer ter aí esse bonezinho na cabeça. Eu coloquei o meu em 2013, né? Todo mundo quer ter o canudo.
um professor falava, né? Um professor de história, Edinaldo, né? Ele gostava muito de mim, e ele dizia, vocês têm que buscar ter o canudo de vocês. E eu ficava sem entender. O canudo, gente, é o diploma, né? Esse diploma aí. Então, de acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, pessoas com diploma de nível superior podem ganhar quase 3 vezes mais do que uma que não possui. Certo? Então, ó, busque aí o diploma, busque uma profissão específica, e aí só tem a ganhar, só tem a crescer, né? Aí aqui nós temos a carteirinha, né? Por exemplo, aqui é uma carteirinha do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Que ela dá o direito de você exercer a profissão como engenheiro, certo? Como mestre de obra, por exemplo, né? Sair, você só vai poder ter uma carteirinha se você estiver no exercício da profissão, por exemplo, né? E temos aí, por exemplo, a questão do onde estudar. Então, você deve estudar em uma universidade que tenha o registro do MEC, né, que é do Ministério da Educação, MEC. Cuidado que você fazer algum curso aí, depois que sair da escola, de você, né, da do Lordão. Se você seguir uma universidade, e algumas universidades, elas não têm o registro do MEC. E elas podem ensinar? Pode, porque ela vai agregar valor de estudo a vocês, mas não lhe dá o direito de você exercer a profissão propriamente dita, tá certo? Porque ela não tem ainda esse registro. Vocês têm alguma pergunta, sugestões, crítica, complemento? Pode ficar à vontade, viu? Então, gente, não tendo nenhuma crítica, nenhuma pergunta, nenhuma sugestão ou complemento, a gente vai encerrando, eu vou encerrar aqui a gravação e, posteriormente,